Estamos aqui de novo para mais um ProPHP. Hoje o palestrante convidado é o Renan de Lima, lá de Brasília. Queria que você se apresentasse um pouco aí, Renan. Olá, sou consultor de TI, atualmente trabalho como engenheiro de operações de software para o Ministério da Educação. É uma honra aqui sendo convidado por esse pessoal. Eu já acompanho os Hangouts aqui e para mim está muito feliz de poder colaborar aqui com alguma coisa. Legal. Temos também a participação do Ítalo. Hello. Já me apresentei no vídeo anterior, né? Mas beleza. Estamos aí de novo, né? Para o debate. Estamos aí de novo, Tá certo. A palestra do Renan hoje vai falar sobre deployment. Então vamos falar um pouquinho dos processos de deployment. E depois a gente vai bater um papo, como de costume, sobre o que foi debatido e o que foi visto. Beleza? Legal? Ok. Tá contigo, Renan. Então, beleza. Vou ajeitar aqui a palestra para a gente já começar. Quando me convidaram aqui para apresentar, vamos falar sobre deployment, né? Pensei muito em o que apresentar. E se apresentava um caso, né, funcionando, ou alguma coisa assim, e eu acabei optando por... Beleza, já estão vendo, né? Por apresentar deployment, o caminho para automatização, que é, acho que acredito, o objetivo de muita gente aí. Deixa eu voltar aqui. Só aprender a mexer nisso aqui, que eu não sei direito, tem automático, né? Beleza, que é o caminho para automatização. O que eu vou apresentar aqui para vocês, eu vou falar um pouco da experiência que eu tive em relação a esse tema, e na verdade eu vou compartilhar muito do que eu gostaria que alguém tivesse me falado sobre o assunto antes de eu começar a trabalhar com ele. Então, o objetivo final, eu queria que vocês pensassem, exercitassem na cabeça de vocês o antes e o depois dessa palestra. A forma como vocês podem analisar esse assunto de deployment em relação ao que vocês pensavam antes e o que pensam depois para a questão de automatização. Então, assim, basicamente, vou apresentar definições, alguns conceitos e depois as recomendações, as dicas, né, de como fazer esse processo automático. Essas definições e conceitos eles vão estar meio misturados, mas a ordem é mais ou menos essa aí. O que é? Primeira coisa que a gente precisa saber do que se trata deployment, né? Do que a gente está falando, né? É muito mais simples do que a gente imagina. Se trata de disponibilizar software para utilização. Assim, dessa afirmativa aqui a gente pode tirar várias conclusões. A gente tem um software envolvido, a gente tem um usuário. E a gente tem um ambiente que o software vai ter. E tem diversos outros pensamentos que a gente pode imaginar sobre o assunto. O que não é? Isso é muito importante. Validação, teste e pacotamento. Obviamente que quando a gente trata de entrega de software, né, de colocar ele no ar, que é o deployment, a validação é parte desse processo, né, de verificação, desses testes todos, essas coisas que acontecem, carregamento de dependência e tal. Mas eu queria isolar as ações. Por quê? Porque muita gente, quando é apresentado o tema deployment, carrega junto as questões de validação, de teste, pacotamento e tal, tudo mais, protocolos de peer, tal, essas coisas todas, de composer e tal, e acaba confundindo, porque o deployment, o que a gente viu? É simplesmente o ato de colocar uma aplicação no ar. Ele pode ter como pré-requisito ou como tarefas irmãs, validação, teste
e essas coisas todas, né? Mas ele não é isso. Ele é simplesmente colocar a aplicação no ar. Tem pré-requisitos, como qualquer outra tarefa, mas ele é um dos procedimentos da integração contínua, e é isso que a gente tem que entender. Então, a gente está tratando de uma das partes de integração contínua, e não do todo. Deployment é uma parte. Pré-requisitos. Antes da gente começar o deployment, a gente precisa entender algumas coisas, precisa de pré-requisitos. O primeiro deles, a gente precisa de um software. Por que eu botei isso aqui? A gente, obviamente, que não tem como publicar o software sem que exista o software. Então a gente tem que ter alguma coisa. Essa alguma coisa, esse software tem que estar disponível de algum jeito. Ou via repositório de controle de versão, zip, tem gente que mexe aí com pendrive, e-mail, né? Aí tem FAR, Compose e tudo mais. A gente vai explorar um pouquinho esse assunto mais tarde. Vocês estão me ouvindo? Estou me sentindo meio sozinho aqui. Alô? Alô? Estamos. Alô? E aí? Ah, beleza. E aí? Ah, beleza. Aí, Érica, beleza. Aê! É porque a gente bota no mute pra não interferir na palestra, pô. Ah, É. beleza. É porque, gente, é meu primeiro hangout, eu tô me sentindo muito sozinho aqui. Não, tamo na junto. sala. Tô dando umas risadas aqui, mas o som não vai, mas eu tô escutando. Beleza, esse feedback, né, que falta. Tudo bem. Então tá. Beleza. Software, né? A gente precisa de um software. Além do software, os pré-requisitos para o deployment. A gente precisa conhecer esse software. Não basta ter ele. E conhecer, nesse caso de deployment, não é exatamente saber. A gente não precisa conhecer o software como o analista conhece, ou como o usuário conhece, ou como o gestor, quem cuida do software. A gente precisa conhecer as configurações necessárias para que o software funcione. Então, tem diversos conhecimentos que envolvem o software, mas o que a gente precisa para o deployment é configurações. A gente também vai explorar esse assunto mais à frente. E o terceiro pré-requisito que eu levanto aqui é conhecer o ambiente de destino. Então, se a gente primeiro precisa ter um software, depois a gente precisa conhecer ele, depois a gente precisa conhecer onde que a gente vai colocar ele. A gente não vai jogar ele na nuvem, não, porque o pessoal hoje em dia usa a nuvem como, né, como algum significado. A gente não vai jogar ele no ar, né, em qualquer lugar. A gente vai jogar em algum lugar que a gente conheça. E o que é conhecer? É saber quantos são, onde são, as permissões que a gente tem, e também a gente vai explorar esse assunto aí mais à frente. Esses três, inclusive. Então vamos lá. Queria que vocês pensassem aí na realidade de vocês, cada um com seus softwares, projetos que já participaram ou que participam atualmente. Você conhece o seu software? O que eu falei na anterior? Falei que conhecer o software, na questão de deployment, o que importa são as configurações. Então, eu organizei aqui as configurações, em conhecer as configurações de software em duas. As que não variam, as configurações que não variam. Exemplo disso é diretórios de módulos, views, que são fixos. São configurações, mas na verdade são geralmente configurações para o framework que foi adotado no software, no caso PHP, ele funcionar. Então, isso não varia. E tem uns outros que variam conforme o ambiente. Que quando você está numa máquina de um desenvolvedor, tem uma configuração, na máquina de outro tem outro, quando vai para um ambiente de desenvolvimento, tem outro, de homologação e produção, assim vai. Exemplos clássicos disso são as credenciais de banco, a servidor de cache, se tiver um cache centralizado, né, não for cache de memória local, e geralmente senhas. Basicamente são senhas e essas coisas aí de acesso, né? Então, olha só que importante. Essas configurações que variam conforme o ambiente, elas precisam ser parametrizadas no deploy. Por quê? Porque você está tirando o software e precisa colocar ele no ambiente. E para colocar nesse ambiente, você precisa parametrizar o que varia conforme o ambiente. Então, a primeira coisa que a gente precisa, depois de ter o software, é conhecer o que a gente precisa mexer nele. E isso é a parte, uma das mais importantes do deploy.
Então, a gente precisa saber os parâmetros que a gente precisa colocar para um determinado ambiente. O próximo tópico aqui, você conhece o seu ambiente? E o que é conhecer o ambiente? Conhecer o ambiente é em questão de instâncias. É uma só? São várias? Se são várias, possui cluster manager, tudo isso influencia na nossa rotina de deployments. Se é uma, se são várias, e no caso de ser várias, se for cluster manager, você trabalha como se fosse uma e tem os acessos todos. E tem a questão também das ações que são feitas depois que o software está lá, que influencia demais, principalmente em cluster manager e tal, em cloud, né, que mexe com essas coisas aí. Quem é um servidor só é mais simples, mas a gente precisa saber o que é isso. Administração. Isso aqui é em relação aos acessos. Que permissões a gente tem no servidor? A gente consegue escrever, consegue ler, consegue executar binário, consegue reiniciar serviço, consegue fazer download de alguma coisa na internet que precisa, mandar e-mail, enfim, são coisas que a gente precisa entender, ter conhecimento antes de fazer o deployment, de automatizá-lo, né? Lembrando que nosso objetivo é automatizar ele. Então tá, até agora eu falei que deployment é o ato de disponibilizar o software. Então a gente pega o software e coloca ele no ambiente, que pode ser vários, tal, não sei o quê. E é importante a gente conhecer as duas pontas, tanto o software quanto o ambiente. Se a gente não conhece essas duas coisas, não tem como fazer. Como que é possível transportar um software, colocar no ambiente, configurar ele sem conhecer o software, sem conhecer o ambiente? Não tem como. É importante, muito importante, para que a gente consiga fazer o deployment. Então, eu vou mostrar aqui um passo a passo, mais ou menos, genérico, de como funcionam os deployments no mundo, né, de maneira geral. O primeiro passo que a gente faz é a captura do software. A gente eu vou abrindo os pontos, tá? Eu vou voltar ainda, né, quanto à captura e os passos à frente, eu vou expandir aqui em relação ao que eu estou falando. Então, o primeiro passo é a captura. O segundo passo é a configuração, que é onde a gente aplica as configurações necessárias para o ambiente destino, né? A terceira é o envio. E a quarta são as intervenções no ambiente. Reinicia o servidor, limpa cache, manda e-mail, faz um monte de coisa. Tem tem alguns casos, que é a minoria dos que eu tenho contato, que a configuração é feita depois do envio. Mas, a grosso modo, vamos visualizar desse jeito aqui, porque é mais fácil. E é mais comum, né, pelo menos da minha realidade aí. Então, nosso objetivo aqui é entender isso aqui e transformar ele de uma maneira automática, automatizar o deployment. Vamos lá. Dentro dessa visão, vou voltar aqui o slide. Dentro dessa visão, vamos tentar imaginar como é que é a realidade de cada um. Como é o seu deploy? Primeira coisa, em relação à geração de pacotes, ou releases, ou qualquer coisa. Esse conceito não existe? Quando é que esse conceito não existe? Por exemplo, quando a pessoa fala, o software está pronto e é o commit número tal no SVN, ou commit número tal no Git, ou alguém te dá um pendrive, ou alguém te manda uns arquivos via e-mail e fala, atualiza esses dois arquivos aqui, aquele outro não, tal. Isso significa que não existe, né, a questão de pacote release. Então, pense na sua realidade. Esse conceito, ele está bem definido e bem claro? Sim ou não? A geração desse pacote release, ele é uma ação manual? Eu preciso de um ser humano para ir lá e gerar esse pacote? Aí a maioria dos casos sim, né? Tem gente que já está automatizado, não. Mas essa é uma pergunta que fica também. Próximo item, ajustes de software. Muito importante esse item aqui. São os ajustes que envolvem também a configuração, mas tem mais coisas. Há verificações manuais no código-fonte? Isso
O que são essas verificações manuais? Para você pensar aí na realidade da sua aplicação. São aquelas verificações do tipo, o pacote está pronto, né, o release está ok, foi feito ali manual ou não, ou enfim, foi feito de alguma maneira, e fica alguém com a responsabilidade de verificar se parte do código está indo ou não para a produção. Tipo, não, essa parte do código aqui pode rodar em tal ambiente, esse outro em outro. Isso é mais comum do que vocês imaginam e muito deselegante. Não, a gente tem que evitar isso. Então pensa aí na sua realidade. Há essas verificações manuais no código-fonte de escolha do que vai ser enviado ou não para o servidor, né? Lembrando que a gente está antes do envio. Próximo ponto. Há exagero de configurações? Isso geralmente se dá com programadores não que são programadores ruins, mas programadores bons mesmo, que eles querem parametrizar tudo, quer deixar tudo configurável. A minha aplicação vai rodar até em, não sei, em Marte, vai rodar no celular, vai rodar em micro-ondas, eu vou deixar tudo configurável, porque tudo pode mudar. Mas, na verdade, a gente não precisa disso. Isso pode dificultar na hora de deploy. São 10 milhões de parâmetros, a pessoa pode errar, né? Então, faça uma autoanálise. Eu exagero nas configurações? É isso que acontece, né? E o último ponto, que é em relação ao envio do código-fonte para o servidor. É um ser humano quem faz o envio dos arquivos? Ou seja, alguém abre lá um API de FTP, copia e cola, né? E fica dando os OKs para substituir, ou faz via SCP, né, terminal, faz alguma coisa assim. Pensa aí como é que acontece na sua realidade. Se você respondeu, aqui são as perguntas, né, estou destacando as perguntas. Se você respondeu sim para essas questões, possivelmente você tem problemas, você abre brechas para problemas, eventuais problemas, no seu processo de deploy e erros. Pode fazer deploy de maneira errada, porque alguém digitou alguma coisa errada, ou preencheu alguma coisa errada, ou porque tem muito parâmetro e tal, faz essa confusão toda aí. Então perceba que quem respondeu sim para a maioria das questões, imaginando o ambiente que as pessoas tenham respondido sim, a gente tem um deploy totalmente muito complexo, porque envolve envolve possibilidades de erros enormes. Porque a gente tem a ação de ser humano e em vários pontos, além de conceitos não aplicados, como no caso de pacote, né? Então as possibilidades de erro são várias. Lembrando que o nosso objetivo é esse aqui, a gente entender isso, saber o que faz para conseguir automatizar. Então, para isso aqui ficar bem feito, simplifique. Errar é humano. Quanto mais complicações a gente tiver, ou seja, mais passos forem para ser executados, e um ser humano for executar, vai errar. Uma hora a pessoa erra. Não tem como. Pelo menos nos projetos que eu participei, não sei se foi azar meu, mas sempre teve alguma coisa errada quando se tratou de depender de ações humanas. Ok, dicas para simplificação. Eu não vou aqui falar que simplesmente simplifique. Vou dar aqui algumas orientações que, no meu caso, têm me ajudado em relação aos meus projetos. A primeira coisa, construa releases utilizáveis. O que é release utilizável? Se o release existe, ele tem que estar pronto para uso, com exceção das configurações necessárias. Ou seja, nada de o release está pronto, só que tem que verificar uma parte do código, tem que tirar, tem que limpar um diretóriozinho. O release ele tem que estar pronto para ser colocado em produção. Simplesmente só faltar parâmetros. Isso é construir um release utilizável. Deixe configurável somente necessário. Isso é muito importante, gente. Porque quanto mais parâmetros, mais difícil é você fazer o deploy
e principalmente em escalar a aplicação, quando você trata de deixar, você está fazendo um crescimento do seu software, tá, o número de usuários, você precisa escalar, e quanto mais configurações, maior problema você vai ter de dificuldade em relação a isso. Além dos erros no deploy, né, que são possíveis e prováveis em algumas situações. Exija menos customização do ambiente. Exigir menos customização do ambiente é bem parecido com o item anterior, só que ele simplifica a sua aplicação e o seu deploy, porque o ambiente de destino ele precisa de menos ou de configuração ou de verificação, porque tem algumas ferramentas que eu vou mostrar para vocês que tratam de verificações de ambiente e tal, tudo mais, e outra até da configuração do ambiente, não só da aplicação. Mas enfim, se você exigir menos, são menos coisas para se fazer. Então, nada de ficar utilizando extensões, bibliotecas estranhas. Evitar, na verdade, né? Às vezes a gente precisa, obviamente. E se precisar, colocar ela como dependência interna, e não deixar como dependência do ambiente. Isso essa questão é um outro tópico, mas vale trazer para cá. PHP ini, nada de configurações esdrúxulas lá, variáveis de ambientes, 30, 50, isso aqui, que nem aquelas do Oracle, né? O Oracle existe mas isso é coisa enfim, eu tô misturando os assuntos aqui, mas nada de ficar inventando configurações difíceis. Outras coisas também são binárias, executáveis, que dificulta a customização do ambiente, o que acaba dificultando também o deploy, porque o ambiente precisa estar preparado para o deploy funcionar. Mas, gente, automatizar. O objetivo é automatizar. Uma vez a gente tendo um processo bem definido, a gente pode automatizar. Dicas para automatização. A gente simplifica o deploy. Esse aqui é o ponto mais importante do que eu estou falando aqui hoje. Porque o título diz Dicas para automatização e o primeiro item diz Simplifica o deploy. Se o deploy não tiver simples, a automatização vai ser difícil. E ainda mais, você vai estar automatizando um processo ineficiente. É como em alguns casos, às vezes tem empresa que contratam, né, a gente consultou, que precisa automatizar um processo. Então vamos fazer um software. Só para dar um exemplo aqui. A primeira coisa que eu falo, geralmente, né, nesses casos, para as empresas, é, primeira coisa, revise o processo da sua empresa e simplifique ao máximo. Porque se a automatização for feita em cima do que se é da situação atual, e a situação atual não foi estudada, a gente pode estar reafirmando erros, ou repetindo coisas desnecessárias. Então, automatização de qualquer coisa, gente, isso vale para qualquer coisa na vida. Se você for automatizar, antes simplifique. E para simplificar, a gente precisa entender o que a gente faz, saber o que a gente está fazendo e o objetivo das coisas que a gente faz. Então, não tem como automatizar, né? Mas a automatização ele se torna muito mais eficiente se a gente primeiro simplifica o que a gente está automatizando. No caso aqui é o deploy. Então, eu gostaria que alguém tivesse me ensinado antes de eu trabalhar, principalmente com essa parte de deploy. Se o seu deploy, automatizado ou não, está complexo, isso é um problema. E não o fato dele estar automatizado ou não. Então, no caso, minha preferência é eu ter um deploy simples e não automatizado, em vez de ter um deploy complexo, mas automatizado. Porque em situações de problema, o simples é mais fácil de resolver do que o complexo, mesmo estando automatizado, porque são mais variáveis que eu vou ter que analisar. Então, isso aqui é o mais importante, tá, gente? Mais importante mesmo. Próximo ponto para automatização, extremamente necessário. Gerencie os releases elegantemente. O que significa isso? Evite diversificar as configurações. Quando você lança um release de um software e você lança uma versão seguinte, tenha em mente a referência do versionamento semântico, né? Se ela tem uma API e tal, tudo mais, mas
tem essas variações todas. Mas em relação ao deployment, o que pega são as configurações. Então, se você tem releases que as configurações são muito diversificadas entre uma e outra, você pode ter problema no seu deploy. Então, ele fica muito mais fácil de ser automatizado se as configurações não variarem. E com isso... Opa, desculpa, voltei aqui. E com essas configurações, sem diversificar, a automatização fica muito mais simples de fazer. Então, nada de ficar inventando parâmetro novo para um release específico da sua aplicação. Outra maneira de gerenciar os releases elegantemente, disponibilize em protocolos padrões. O que isso significa? Significa que você precisa ter o software acessível em algum modo que seja padrão de mercado. Por exemplo, SVN. Utilize um SVN com trunk, branches e tags, onde as tags são as versões estáveis. Utilize Git, utilize Composer, utilize Peer, utilize qualquer coisa que seja padrão. O que eu não recomendo também? Você inventar um padrão. Vamos supor, não, eu inventei um jeito de gerenciar releases que é via SMTP. Né? Tá legal, não sei o que, você implementou, bacana. Aí quando você vai precisar automatizar, você precisa plugar as coisas, ferramentas. Na hora de plugar as ferramentas, você optou por um protocolo não padrão, você terá problemas. Então, o protocolo padrão é essencial para automatização. Na verdade, não só a utilização de protocolo padrão para disponibilizar release, mas para a vida como um todo. Se você utilizar coisas padrões, possivelmente a chance de você plugar o que você está fazendo com outras coisas é muito maior. E aqui no caso, controle de versão, gerenciador de pacotes, foi aquilo que eu falei. Próximo item importante dica para automatização. O deploy deve estar fora do software. Então, quando a gente estiver implementando, quando você estiver implementando a rotina automática de deploy, tente implementar ela do lado de fora da aplicação. Eu já vi muitos casos que a implementação são dentro. Qual que é o problema disso? O problema disso é que o ambiente pode mudar. Então você gera um release que a implementação está dentro do software, está lá versionado, tem um build XML em formato ou em Ent, ou em Fing, que seja, ou um shell script. E aí o ambiente muda, porque a infraestrutura da sua empresa teve algumas modificações. O que acontece? Todos os releases que você tem lá, comentado no seu controle de versão ou no seu gerenciador de pacotes, estão inutilizáveis, porque o ambiente mudou. Então, quando forem fazer automatização, deixe o deploy fora, do lado de fora, de preferência. É claro que cada um tem sua realidade. Então, lembrando aqui, gente, que a gente tem um software, a gente faz a captura, faz as configurações, faz o envio, faz as intervenções. Esse é o nosso objetivo, melhorar esse processo e depois automatizá-lo. Uma meta, que é uma coisa bem difícil de se fazer. A rotina automática ela tem que ser capaz de manipular todos os releases em qualquer ambiente. Qual que é a dificuldade disso? A dificuldade de que isso aconteça é que as aplicações mudam. Então, o jeito de configurar elas, até o jeito de pegar, né, de capturar os releases mudam. E o ambiente também pode mudar. Então, lembrando que o nosso script ele está ali no meio é o meio de campo, entre o software e o ambiente. Então, ele tem que ser capaz de lidar com variações dos dois lados, tanto do software quanto do ambiente. É uma coisa muito difícil você fazer uma rotina matadora, que daí você está fazendo uma rotina matadora, estaria fazendo uma rotina matadora para todos os softwares do mundo, para qualquer ambiente, o que é muito difícil. Mas assim, é bom a gente ter isso em mente, porque mesmo se a gente não conseguir, a gente tendo isso em meta, a qualidade da nossa rotina automática vai ser muito maior se a gente não tiver isso aqui em mente. Então, ó, envolvendo todo esse ponto aqui, esses 4 passos, né, digamos assim, eles têm que estar automatizados a ponto da gente conseguir trabalhar com todas essas variações. Features básicas do deploy.
Quando você for implementar o seu deploy, você precisa ter essas features aí. São as features básicas que quase todas as ferramentas de deploy disponibilizam, né? O deploy, que é o envio, que é o comum, né? O redeploy, que é refazer a mesma tarefa com o mesmo pacote que você mandou, o mesmo release da aplicação. Rollback, que é uma tarefa muito complexa, em especial quando se trata de banco de dados. Vou deixar para falar sobre essa questão de banco de dados quando a gente estiver discutindo, depois da apresentação, não vou tratar disso agora. O rollback é tirar a aplicação que você acabou de colocar, o release que você acabou de colocar, e colocar um release anterior. Nem todo mundo tem isso implementado, e nem sempre é necessário. E você pode fazer o deploy de uma versão anterior, dependendo de como você organiza. Você pode, conceitualmente, subverter aí a implementação do rollback, varia de como você vai precisar. E o remove, que é o botão de desespero, fala, ó, tira essa aplicação do ar, eu não quero mais ela, seja porque o cliente não pagou, seja porque ela está com problema. E o remove é muito importante. É uma operação de feature básica e do deploy. Gente, ferramentas. Existem diversas ferramentas possíveis e imagináveis que vocês possam pensar em relação a deploy. O Shell Script é o nosso programa. Na verdade, você escreve um programa para fazer todas aquelas tarefas que eu já discuti com vocês aqui, que é a captura do software, fazer as aplicações das configurações, o envio e as intervenções do servidor. O Shell Script consegue fazer isso de maneira muito bacana, muito legal. Aí tem um monte aí, ó, Capistrano, que o pessoal, você precisa escrever em Ruby, se não me engano. Então, todas essas configurações, você precisa fazer em cima da linguagem dele lá. PHP Cloud, Zend Deployment, que faz da parte do envio para frente, né, o Zend Deployment, da parte, na verdade, de configuração para frente. Então, assim, todas essas ferramentas, elas fazem ou parte ou todo aquele processo que eu apresentei para vocês. E o que é importante vocês terem em mente? Quando forem automatizar, se o seu processo de deploy, processo conceitual, não nem um automatizado, for simples, você terá mais opções. Se seu processo não for simples, você não vai ter tantas opções. Por quê? Porque você vai precisar de features específicas, às vezes, de um deploy, de uma ferramenta de deploy, né, ou de ferramenta de apoio. E aqui vai uma das dicas também muito importantes que eu vou falar, que é, primeiro, você tem que deixar o seu deploy simples para depois escolher a ferramenta. Se você escolher a ferramenta antes, você vai estar amarrando o seu processo de desenvolvimento e a sua configuração de ambiente em relação à ferramenta. Uma vez feito isso, você vai ficar preso eternamente em cima daquela ferramenta e não vai conseguir mais evoluir. A minha dica é, primeiro, simplifique o seu processo. E quando for automatizar, a consequência disso é que quando você for automatizar, você vai ter muito mais opções, muito mais escolhas. Então, você vai escolher a ferramenta que está mais parecida com o seu processo, em vez de fazer o seu processo ficar mais parecido com o que a ferramenta quer. E isso é muito importante. Eu não vou entrar em detalhes aqui em relação às ferramentas, porque todos eles tratam mais ou menos daquilo que eles fazem, o processo que eu apresentei para vocês. Então, gente, assim, a escolha é de cada um, e cada um sabe a sua realidade, por isso que eu não quis apresentar aqui como que funciona, um case, porque a realidade muda, mas eu queria apresentar o conceito e o que foi importante nos meus casos, que fez com que as coisas dessem certo, ou que estejam dando certo, pelo menos até então. Então, as escolhas são suas, as consequências também. Então, cada ação tem uma reação, né? O nosso universo é assim. E alguns pontos para refletir, antes da gente começar o debate, que são tão importantes quanto o conhecimento técnico, né? Gente, não existe automatização infalível. Em algum ponto,
pode ser que tenha problema, ou por indisponibilidade de algum serviço, ou de alguma coisa assim, em relação à automatização, né? Então, não se desespere em caso de um erro no seu processo automático. O seu processo tem que ser automático a ponto de que quando der problema, ele reportar que o problema aconteceu e, além disso, conseguir dar informações suficientes para que você corrija o problema. Seguir padrões é saudável. Eu já falei isso aqui muitas vezes, explicitamente, e volto nesse ponto, porque ele é muito importante. Seguir padrões é saudável, porque se você segue padrão, você cria possibilidades de solução para seu problema. Então, lá, em situações problemáticas, na maioria das vezes você não está sozinho. A comunidade pode te ajudar. Então, se você está passando por uma situação difícil, em cima de uma ferramenta que foi você que criou, então, possivelmente, só você está com esse problema. Ninguém vai te ajudar. Agora, se você escolheu uma ferramenta de mercado, possivelmente outras pessoas têm o mesmo problema. Você vai conseguir compartilhar o problema, pelo menos com elas, e elas vão te ajudar. Então, nada de evitar soluções caseiras, que eu costumo dizer aqui no trabalho. Outro ponto para refletir: deixe seu orgulho de lado. O que significa isso? Você pode ter tomado uma má decisão. Então, vamos supor que você comece a trabalhar, fazer a automatização do seu deploy, ou qualquer trabalho que seja, né? Essas reflexões aqui são para qualquer coisa de TI. Você implementou, aí depois, na hora de você rever o processo, você viu que não ficou muito bom. Gente, a gente tem que aceitar que às vezes a gente toma uma decisão errada e voltar atrás. Senão, né, as coisas não evoluem. Proponha melhorias. O que significa? Significa que você tem que estar atento ao seu processo e identificar gargalos e propor melhorias para evoluir. Então, gente, isso assim, é o que eu, de maneira até rápida, gostaria que alguém tivesse me falado antes de eu começar a trabalhar com deployment, e estou aqui compartilhando gentilmente com vocês. Enfim, vamos ao debate. Queria iniciar aqui. Já saiu? Já. Ah, beleza. Beleza, valeu, Renan. Valeu. Legal. Oi para todo mundo que não estava aí quando a gente começou, né? Érica, Ítalo, Jaime. Opa. E aí? Oi. Opa. Beleza? E aí, Renan? Beleza? Opa, tranquilo? É o valor real, né? Então, achei importante sim, os pontos que você elencou aí, né? Que você trouxe. Realmente acho que a variedade de ferramentas que existem também acaba deixando, assim, a gente meio perdido, né? Acho que esse finalzinho foi mais legal de tudo, assim, né? Pô, aprende, né? Erra, mas não deixa o olho de lado, tenta outra coisa, se não deu certo, né? Proponha melhorias e tente fazer de outra forma. Porcentagem 7, porcentagem 14, porcentagem 15. Acho que não é você que tá falando, né, velho? Beleza. Mas eu queria... Aí, Renan, onde você tá hoje? Vocês estão usando o quê? Como é que tá sendo feito isso? Qual que é o cenário que tá desenhado aí? Me conta um pouco aí pra gente sobre essa realidade que você tá vivendo agora. Então, aqui no MEC, Ministério da Educação, a gente tem em torno de 200 aplicações, 200 softwares, né, que precisam ser, que tem usuários, que tem demanda, além dos softwares que são softwares de apoio, bibliotecas e tal, tudo mais. Então, é um trabalho muito, muito grande, difícil, que é de buscar o ponto comum entre todas as aplicações, que o processo de deploy seja institucional. Então, todas as aplicações aqui, elas precisam seguir padrões, assim como os ambientes também têm padrões. Então, em cima desses padrões, que
são as características comuns entre todas as aplicações. E a característica comum entre todos os servidores, a gente consegue fazer o deploy automático. E já adiantando, né, qual que é a ferramenta que a gente utiliza aqui? A gente utiliza Rsync, né? Shell Script, e os releases dos softwares são disponibilizados em SVN. Atualmente a gente está em processo de adoção do Composer, então possivelmente a gente vai migrar para Create Project, né, com os comandos do Composer, para pegar os pacotes de lá. Então, assim, o Mac é muito grande em relação à quantidade de softwares, quantidade de usuários desses softwares, quantidade de servidores, e tudo isso é resolvido com Shell Script e SVN. Então o processo é um só, independente de qual software é? Isso, exatamente. Só que tem algumas variações, obviamente, né? A gente utiliza o Jenkins como o mediador, e ele que faz aquela mágica de parametrização. Então, os parâmetros são indicados no Jenkins, e que passa isso para um script dentro da aplicação que faz a aplicação das configurações, os replaces, digamos assim, né? Lá em cima das senhas de banco e tal, tudo mais. Essa parte de configuração, já tomando mais tempo de todo mundo, a gente está em processo de simplificação. Mas ainda na experimentação a gente está adequando os softwares para que diminua a quantidade desses parâmetros, que hoje é um item que traz um problema aqui. Por isso que eu coloquei esse item também aí na palestra, na apresentação. Porque nem todos aí seguem a mesma arquitetura, né? Vários projetos, mas a arquitetura diferenciada. Lembro que alguns trabalhavam com Blazing Load, VO, DAO, já tinha outros que usavam só parte de model, aí para configuração bate diferença, né? Isso, e acrescentando ainda, Ítalo, aqui a gente tem situações, aplicações PHP que rodam em PHP 5.2, 5.3, 5.4. Zend Framework, Joomla, Zend Framework 2 também, tem frameworks próprios, não só um, ou seja, a variedade é muito grande, e o único jeito que a gente viu aqui de fazer o processo ficar bom foi simplificando o entendimento da aplicação, que é em relação às configurações, e simplificando o servidor, que é em relação a configurações de serviços deles. E é na parte do deploy que tem o maior impacto, né? Principalmente para o Mac, que tem repercussão nacional. Eu lembro a época que tinha que esperar o Jornal Nacional terminar, porque se desse algum problema, para não sair na edição do Jornal Nacional. Então, é bons tempos, né? Bons tempos, né? Aqui a gente também tem alguns problemas, porque às vezes o ambiente de desenvolvimento da pessoa é diferente do ambiente de produção. Eu tenho aqui uma máquina Vagrant, mas é Ubuntu. Aí produção é CentOS. Então, dependendo de alguns parâmetros, eles podem ter diferença. A configuração do Mongo, que vem default, de repente o Zend Server roda de uma forma. Mesmo com o deploy ainda pode correr esse problema do ambiente, né, da configuração do ambiente também. Acrescentando, essa verificação de ambiente, te cortando já, o Zend Deployment ele tem uma feature muito interessante que você coloca as configurações que você quer que seja no servidor, e ele verifica, ele não realiza as configurações, mas ele indica problemas de configuração não adequada para a aplicação. Então essas ferramentas que eu apresentei aí, tem algumas que fazem esse tipo de verificação, né? Só que é aquilo, vale a pena ou não você trazer isso para o processo automático da sua empresa, né? E aí, Érica, aí no pessoal aí, como é que tá essa parte de deploy? Eu queria fazer uma pergunta aqui. Pode ser, já. Pessoal, eu já conheço muita gente que trabalha com essa questão de sincronização aí também, né, de código, mas um dos problemas que eu vejo assim bem comuns é a dificuldade em manter sincronizado o banco de dados, né? Você até falou alguma coisa aí que disse comentar durante a... Eita, banco é tenso.
Boa. Eu já vi algumas sugestões de soluções, mas eu nunca vi nada assim muito eficiente, não. Eu queria saber como é que vocês tratam essa questão. Exatamente. Primeiro, antes de falar como é que a gente trata as coisas aqui no meu ambiente de trabalho, eu queria dar minha opinião em relação à automatização de deploy de banco, em relação a sincronizar a evolução do banco em relação à aplicação. É um ponto muito, na minha opinião, muito complexo. A gente tem no Fing, tem features de bancos de dados, até mesmo o Oracle, tal, quem tem acesso, que tem implementações de features de versionamento, digamos assim, de banco. Mas nem sempre ele funciona. Não que ele não funcione, que dê problema, é mal implementado. É porque tem situações que não tem como. E eu elenquei uma situação aqui para trazer para vocês, que é para vocês exercitarem, né? Em que ferramenta isso poderia ser resolvido. Que é a seguinte situação. Imagina que a gente tem a tabela produto. Essa tabela produto tem um campo situação. Esse campo situação tem 3 valores na atual versão do sistema. 1, 2 e 3. Saiu um release novo da aplicação que faz com que a situação 3 não exista mais. Então vai ter um SQL de update da situação 3 para 2 na tabela de produto, ok? O deploy deu problema. Como é que é o script de rollback disso? Eita! Como que é um rollback disso? Como é um rollback disso? Boa pergunta. Faz o dump do banco antes, né? Exatamente. Essa 50 milhões de registros. E isso é problemático. Você precisa automatizar o dump do banco, em caso de dar ok, precisa voltar, precisa tratar os itens que foram inseridos enquanto a versão nova ficou colocada no ar. Então, é tão complexo isso que é melhor que nessa situação, por exemplo, né, que eu estou dando, é melhor você tratar por fora. Por fora é sincronizar. Gente, vou apertar o botão do automático deploy ou rodar a rotina que eu implementei aqui. Em paralelo, faz a execução do banco. Exatamente. Porque é muito complexo. Eu acho que talvez fosse ideal uma solução semi-automática, né? Que ele mostrasse quais foram as alterações feitas para que a pessoa possa ir fazendo, mas acompanhando, né? Imagino que alguma coisa assim fosse mais ideal, né? Pô, então, eu sempre utilizo opções de post-deploy, né? Então eu sei que o deploy deu certo e depois eu executo alguma rotina que eu sei que depende de que ele dê certo. Eu não sei, porque assim, eu não tenho uma vivência tão grande a ponto de saber se alguma coisa após um deploy ter dado certo ainda pode estar errada, né? Eu acho que talvez seja isso que você tenha colocado, né? Não sei. Isso, e teoricamente, conceitualmente imaginando, um release, mesmo que antigo da aplicação, ele seria publicável, digamos assim. Então você lançou a versão 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, eu quero voltar para a versão 2.1, você não consegue. Porque... no caso de um rollback de releases, né, tal, seria meio tenso de voltar para aquela situação ali específica. Isso se dá geralmente em softwares que são de mercado, né? Em softwares privados nem é tanto o problema. Legal. Então, assim, então Jaime, em relação a deploy, tem diversas ferramentas, só que aqui atualmente a gente faz um trabalho síncrono. Então, o deploy é uma atividade que envolve diversas pessoas, diversas áreas, e o trabalho é feito de maneira sincronizada, por conta de questões como essa que a gente já viveu aqui. Certo, beleza. Essa questão de banco é sempre uma questão bem complexa mesmo, né? Porque pode destruir tudo, né? Pô, legal. Ítalo também, o outro Ítalo, tá um do lado do outro aí, né? Ítalo Lelis, Ítalo Queiroz. E aí, também Érica, Ítalo, e aí, tem alguma vivência? Pois é, cara. Desliga o WhatsApp primeiro, né? Foi mal. Com o deploy, cara, eu também não tenho uma vivência
tão grande assim. Foi legal hoje porque eu aprendi diversas ferramentas assim legais para fazer deploy. O que eu gostei bastante foi o Zen de deployment, né, que eu já tinha visto um pouco. E eu gostei bastante porque eu vou atrás agora de outras ferramentas. Onde eu trabalhava, cara, deploy é FTP, né? Então era tenso o negócio, era muito tenso. Não tinha nenhum tipo de gerenciamento. Então eu apliquei o Zen Deployment lá, foi legal. Mas a minha experiência ainda precisa ser bem aprimorada nessa área. Mas eu achei muito, muito bom ainda as demonstrações aí, foi bem legal. Interessante. Então, recentemente eu experimentei o Pagoda Box. É um cloud service, né? Plataforma service. E é bem interessante o deploy no Pagoda com Git. E você tem que especificar um arquivo box file com as especificações de sistema, pastas que tem permissão de escrita, tudo isso você tem que especificar em um arquivo. E, assim, é muito legal, você só faz um commit, um push e tá lá, fazendo o deploy já, tudo automático. A única coisa ruim é que, tipo, se você quiser mudar um simples arquivo, um logo, uma imagem, qualquer coisa, você tem que mandar tudo, fazer todo o processo de novo e mandar rodar um compose install, porque ele zera aquela instância, cria outra instância para a sua aplicação, faz tudo de novo, do zero. Então é meio complicado, às vezes é meio chato, mas assim, é outra vivência, é outra experiência, é bem legal para a empresa, para a aplicação mais comercial e tudo. É outra viagem, é outra coisa. E atualmente no projeto que eu estou trabalhando aqui, ele ainda não está em produção, mas eu estou trabalhando com Git, fazendo deploy direto com Git. Faço push e, no caso, faço um pull no aplicação e rodo um script. Via SSH, faço um pull e já rodo um script, shell script. Eu criei um shell script só para ajeitar as permissões, né? Só as permissões e para rodar o Compose Update ou Install. Então, basicamente, é bem mais interessante do que FTP, com certeza, você fazer dessa maneira, você pode acompanhar as versões, né, as atualizações que você faz no código. Com certeza, hoje em dia, não claro que ainda acho que a maioria das pessoas deve usar ainda FTP, mas está mudando bastante ultimamente. Aqui a galera usa muito essas coisas, tipo, por exemplo, Fabricator, não sei se vocês já ouviram falar, é uma ferramenta do Facebook, que também dá para fazer um deploy, um esquema de deploy usando essa ferramenta, porque ele mantém como GitHub, ele acompanha você vê visualmente os commits, toda os commits, toda a atualização do código, né? E aí como ele copia para uma pasta para poder manter acompanhar, então você pode fazer um deploy usando isso também, essa ferramenta. Tem várias formas, né, de fazer, mas como Renan falou, você tem que tentar deixar usar padrões e tal, para não ter que especificar muita coisa, senão você vai acabar tendo só a opção de shell script, de fazer tudo na mão, porque se for muito específico, o seu projeto tem muita coisa, muita pasta específica, permissão, começa a ficar complicado, né? Beleza, legal. Eu acho assim, o que mais me desespera é chegar num lugar e não saber o que está no ar. Isso é desesperador. Tipo, o que está no ar? Não sei. E aí arquivos personalizados, aquilo que o Renan falou, né? Arquivos personalizados para produção. Então, tipo, se você mexer em alguma coisa que está lá, não existe nenhum lugar que aquele arquivo está daquela forma, só lá. Editou no VI direto. Meu Deus, editou no VI, ou então editou pelo FTP mesmo, né? Foi lá, abriu ou pelo FileZ lá, abre lá aquele edit, né? E já edita especificamente para a configuração do servidor. Tipo, meu Deus, velho, eu quero saber o que tá aí. Aí se depois o cara quer atualizar... não rola, né? Aí vai dar um conflito, tem que dar média, aquele pesadelo. Um pesadelo, cara, é muito tenso isso. Eu não sei... o que subiu, o que não subiu. Eu não sei se alguém já usou o Travis, né? Alguém já ouviu falar? Já.
Então, ele é mais um servidor de integração contínua, né? Continuous Integration. Só que dá para fazer um esquema de deployment ali bem interessante. E você conseguir aplicar isso na sua, sei lá, dependendo da sua empresa, você pode tentar aplicar isso. Eu uso muito pro Easy, Abdala. Eu faço a integração lá, faço o deployment todo lá, dou as permissões, como a Erika falou e tal. E daí você acaba conseguindo montar um esquema bem interessante, faz o composer lá e tal. Isso é bom até para treinar antes de você realmente tentar fazer um deploy e tal. O Renan comentou muito também sobre, eu acho assim, quando o ambiente é privado, não dá para usar o Travis, né, já que ele é open source. Claro, tem o Travis privado lá pago, né, mas o Jenkins é uma opção boa, né? Fala aí, Renan, tá desesperado já aí. Fala, vai. o Travis, em relação ao Jenkins, o Jenkins nada mais é do que um cara que sai executando um monte de coisa, né? Ele, de fato, não faz nada, ele só junta as coisas. Então, ele não é a solução, mas ele junta as soluções para resolver o problema. E o Travis é muito interessante. Quando eu vi o Travis a primeira vez, eu falei, cara, é perfeito isso aqui para integração contínua e controle da aplicação. Você criar as máquinas virtuais lá é uma loucura, né? Aquilo lá é lindo, né? Isso tem a ver com a realidade aqui difícil que a gente tem de aplicações que exigem muitas coisas diferentes dos ambientes, versões de PHP e tal, tudo mais. E acaba dificultando a gente configurar o Jenkins. Mas se tratando de uma aplicação só, cara, é aquilo que a Erika falou, experimentei tal ferramenta, experimentei tal repositório, é tudo mercado. Tudo mercado, você consegue migrar de um para o outro porque as ferramentas se copiam. Assim que o Composer surgiu, por exemplo, copiando o NPM, as coisas lá do Ruby, os outros, e o ZFramework 2 copiou muita coisa do Symfony 2 e assim vai, né? Tudo se copia, né, nessa área de TI e escolhendo padrões, cara, o caminho é muito mais fácil. Uma outra coisa que fica aí a dica para quem quiser profissionalizar mais a parada do deploy, eu não sei se alguém já falou, acho que eu ouvi alguém falar aqui hoje já sobre o Vagrant, que é tipo, você vai configurar um servidor, uma máquina virtual para rodar, e aí você faz uma configuração similar ao que você tem no seu ambiente de produção, e aí fica muito mais tranquilo para você rodar na sua máquina local essa parada, entendeu? Porque imagina que você vai fazer esse deploy lá, todo bonito, todo feliz, quando vai rodar online, não está rodando por causa de detalhes de configuração de servidor, pasta diferente, document root, essas besteiras assim, que, pô, velho, você já pode testar igual ao como está no seu ambiente de produção, né? Tentar usar o mais parecido possível. Legal. Pô, beleza. Alguém quer colocar mais alguma coisa aí? Pessoal? Alguém? Acrescentar mais alguma coisa? Jaime? Ítalo? Eu tava pensando aqui, a questão de quando você trabalha num sistema que tem muitos módulos, né, Renan? Aí eu sei que tem algumas ferramentas que tem questões de pacotes e tudo, você pode configurar. Como é que você vê essa questão? Porque, por exemplo, aquela ferramenta tem vários módulos, mas num sistema a gente utiliza alguns, no outro não, né? Já utiliza outros. Então, geralmente você faz esse update aí, módulo a módulo, ou você usa o Jenkins para configurar esses updates. Como é que você faz geralmente esse tipo de coisa? Então, a questão de módulos, inicialmente eu gosto deles serem tratados como dependências. Isso quando a implementação está fora, né? São módulos, isso está tratando de módulos genéricos. Quando não, está implementado dentro da própria aplicação. Isso é muito claro e muito bem definido, por exemplo, nos frameworks mais famosos, Symfony 2 e ZFramework 2, né? Que são de módulos muito bem feitos, muito bem claro do que se trata. Agora, em relação ao deploy, aos módulos,
Estou partindo aqui para a recomendação de utilizar Composer, ou seja, os frameworks novos, eles já reconhecem os módulos se tiver na pasta vendor lá, que é o padrão do Composer. E aí fica a dúvida, que é o que inclusive foi discutido dentro da lista do Zen Framework 2 e tal, pelas pessoas do grupo, que é em que momento carregar essas dependências, antes de enviar para o servidor ou depois de enviar para o servidor. Eu acho que é isso que você está falando, não é? Né? Beleza. É por aí. Isso também foi um ponto muito interessante aqui na hora que eu fui estudar. Muita gente, principalmente em ambientes privados que não utilizam cloud, né? Os servidores de aplicação, eles não têm acesso à internet. E o não acesso à internet faz com que não seja possível fazer o carregamento de dependências no servidor. E, além disso, conceitualmente, a preferência minha, eu prefiro entregar para o servidor, para o ambiente de destino, a aplicação toda pronta, sem necessidade de manipulação de nenhum tipo de arquivo dentro dele, inclusive de permissões. E isso também tem a ver com o que o pessoal estava falando aí, que é permissões de escrita, por exemplo. Uploads de arquivo. Então, quando você faz o deploy, se o upload está dentro da aplicação, o envio fica problemático. Você tem que cuidar daquela pastinha que não pode ser deletada. Você tem que cuidar daquela pastinha para ter permissão de escrita. No rsync ali também, né? Tem que tomar cuidado para não ter a opção de deletar o que não está comum, né? Exatamente. Nas últimas sincronizações que eu fiz, eu tive alguns problemas em relação a isso aí, né? Então, a dica que... Ignore também, rola o mesmo problema e tal. Para não enviar as pastas de upload e tal, para ficar separadamente, né? Não igual a estar no seu ambiente de produção, de desenvolvimento, não igual a estar no ambiente de produção. E aí sempre é um problema. Que te ignore e tal. Exato. E a recomendação aqui, a gente conseguiu resumir em dois passos essa questão de problemas de permissão, de upload e de carregamento de pacote. O primeiro passo é o upload de arquivos, né, diretórios de onde você envia, ele é uma configuração do sistema. Se ele é uma configuração do sistema, ele tem que ser tratado como tal e ele pode ser uma variável, por exemplo, configurável quando você vai fazer o deploy, preparar esse deploy da aplicação. E outra coisa, quando você coloca o software no servidor de produção, ele não precisa necessariamente de permissão de escrita lá. Por quê? Porque é bom que esse diretório de escrita esteja fora da aplicação. Então o importante é tirar da aplicação escrita dentro dela, deixar tudo fora. E esses pontos que estão fora serem parâmetros na hora que você for construir, fazer o build, né? Rodar rotinas de deploy. Essa foi a solução aqui. É como quando você usa o Zend, né? Que a application fica fora do público, né? É isso que você está dizendo? Isso, mas aí ele tem um esquema lá o Zend Framework, por exemplo, que é o caso que você está citando, né? Ele tem um data/cache, né? Ele incentiva que você coloque o cache lá, mas vamos supor que você também coloca data/upload. Eu não recomendo isso. Por quê? Porque dificulta o deploy. Se você bota isso configurável lá no config PHP, para fora da aplicação, você consegue fazer o deploy muito simples, simplesmente mudando a pasta do VirtualHost ou, enfim, sobrescrevendo o que está lá, sem interferir nos diretórios que você precisa de escrita nele. Isso facilita muito o pessoal de infra, né, que dá manutenção nos servidores. Entendi. Esses arquivos ficarem fora do projeto em si, que vai ser ou versionado, gerado tag em cima, né? Excelente ideia. É porque aí são arquivos específicos, né, de cada ambiente de produção, né? A gente tem uns arquivos aqui, toda vez que gera uma tag nova e sobe, tem que entrar no servidor para dar permissão de execução, porque no update ele perde a permissão. Aí seria uma excelente ideia, realmente, essa de deixar fora do meu projeto, que de repente esteja sendo versionado. Que seja antes do public, do www, mas que não faça parte do projeto, né? Isso, pô. É igual o log, né, que a gente configurou lá no Apache. Log do sistema mesmo a gente cria lá no /data
ou no /var, /log, e aí, legal. Pô, Beleza. pensado. Pô, legal. E aí? Acho que foi bacana, já deu. Todo mundo satisfeito com a parte de deploy, mais alguma coisa, Renan? Legal, gostei. Hã? Só faltou agora o Renan falar qual a ferramenta que ele sugere que se use, né? Já que ele falou de tantas ferramentas, né? Qual a sua favorita? Qual que você aconselha? Assim, Jaime, como a resposta fácil para qualquer coisa de TI é depende, né? É a resposta certa. Com certeza. Não tem como errar falando depende. Mas assim, De maneira geral. de maneira geral, a gente tem que agir, pelo menos eu busco agir em cima do que a gente tem poder de mudança. Então, por exemplo, eu achei legal quando o Ítalo falou do Zend Deployment, que ele conheceu, experimentou, e às vezes você tem uma geração de release não muito bem organizada. Então você quer organizar só a parte de produção, o que está lá, fazer o rollback funcionar. Então o Zend Deploy, por exemplo, é uma ferramenta boa para isso. Então a parte de desenvolvimento você pode deixar bagunçada, mas necessariamente você vai ter um esforço de geração de pacote ali. E depois desse pacote pronto, o Zend Deployment ele resolve... Ele tomou cuidado disso para você. Exatamente. Então, assim, você tem que escolher primeiro o que você precisa corrigir e depois onde é que você tem poder de decisão, poder de escolha em relação na sua instituição. Então, realmente, eu não consigo fugir, infelizmente, dessa resposta genérica de depende. De verdade, porque as situações são muito diversas, as aplicações têm públicos diferentes e ambientes diferentes. Beleza. Maravilha. Então, mais uma vez aí, obrigado, Renan, pela disponibilidade. Obrigado para todo mundo, Érica, Ítalo e Jaime. Valeu. É sempre legal a gente tá fazendo esse bate-papo, eu acho que é bastante produtivo. Pra gente, até mesmo pra comunidade, por a gente tá abrindo espaço e tá conversando, e tá falando, e tá expondo aquilo que a gente conversa, né? Eu lembro que eu e o Renan, a gente tinha muitas conversas, assim, sobre várias coisas de tecnologia, sobre várias coisas, mas a conversa era nossa, né? Ó o WhatsApp, again. Então, se naquela época a gente já tivesse a possibilidade de registrar isso de alguma forma, né? Essa conversa, ela pudesse ser imortalizada, né? De alguma forma, é interessante. Então, valeu, pessoal, pela disponibilidade. Com certeza a gente vai continuar fazendo. Pessoal da comunidade que está assistindo, quem tiver ideias de temas, quiser abrir espaço para debater, vamos conversar, manda um e-mail para a comunidade, vamos falar, vamos trazer assunto, vamos debater. O próximo é o meu, né? O próximo provavelmente do Ítalo, exatamente, já está aí agendando, né? Dos Ítalos, né? Também. O outro Ítalo também está fugindo, também tá com medo ele. Então assim que tiver uma oportunidade, agora a gente vai já começar, provavelmente depois do FreeSol, né, que a gente estava conversando. E é isso aí. Valeu, obrigado. Cada um quiser despedir aí. Valeu, galera. Primeiras Valeu, damas. tchau. Valeu. Valeu, pessoal.